Então, meus irmãos, nós estamos estudando Lamentações de Jeremias. É um livro para curtir a tristeza dos outros. Só que ao curtir a tristeza daquele povo, você de repente começa a perceber pelo Espírito Santo que você também fica um pouco entristecido com algumas coisas que acontecem na sua vida, especialmente quando você vira as costas para os planos de Deus, quando você deixa de prestar atenção naquilo que Deus tem falado na sua vida e você tem rejeitado. E qualquer desvio da vontade de Deus faz com que você comece a ficar com uma tristeza, muitas vezes uma tristeza inexplicável. Então, quando você ficar meio morocochô, meio tristinho, considere o fato de você não estar fazendo a vontade de Deus em alguma área da sua vida. Considere que o seu orgulho, a sua precipitação, a sua falta de reverência para com as coisas de Deus tem arrastado você para uma melancolia, um momento de tristeza por não fazer a vontade de Deus. Considere isso, porque nós diariamente estamos tomando decisões e algumas delas não consideramos o plano de Deus. E Deus às vezes nos chama a atenção através da tristeza também. Agora, Jeremias é um pregador não muito popular. E ele dá uma mensagem aqui no capítulo 2 que não é popular também. Ele fala da ira de Deus, ele fala do quebrantamento e ele fala do desprezo. Nenhuma dessas três mensagens é bem-vinda para o nosso mundo hedonista. Hedonista quer dizer a prática de buscar prazeres. Nós sempre estamos buscando prazeres na vida, logo nós não pensamos na ira de Deus. O Bruno, uma apresentação excelente também, concordam? Ele falou que algo chamou a atenção dele quando ele fala do trono, onde pessoas estarão diante de Deus. A ira de Deus será despejada sobre aqueles que não obedecem, não conhecem a Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. E aquilo chamou a atenção dele, como deveria chamar a nossa também. Jeremias fala da ira de Deus sobre o povo desobediente. Jeremias fala por que Deus está quebrantando aquele povo. E ele fala também por que o povo está sendo desprezado. Então é um texto de lamentação, não passa disso o texto. Ele não nos alcança com palavras de alegria, como Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Esse não é um texto que nos alcança com alegria, é um texto que nos alcança com a tristeza. Algumas pessoas são alcançadas diante do Evangelho pelas coisas boas que o Evangelho pode apresentar para ela. E é válido também. No entanto, ninguém chega diante de Deus sem se entristecer primeiro. Se entristecer pelos seus próprios pecados. Eu não estou aqui para jogar culpa nos ombros de ninguém, nem deixar ninguém triste. Que a palavra de Deus faça isso, se tiver que fazer na sua vida. Então vamos estudar um pouco sobre a ira de Deus, que faz parte também dos atributos dele. É um Deus de amor, mas é um Deus justo também, é um Deus que é não iracundo. O iracundo dá um tom de uma pessoa mesquinha, né? Uma pessoa pavio curto. Deus não é assim. A ira de Deus é muito bem pensada. A ira de Deus se revela contra toda a impiedade, contra aqueles que detêm a verdade pela injustiça. É o que diz Romanos 1, versículo 18.
A ira de Deus sempre é justa. O povo de Israel teve 490 anos para guardar o ano sabático. Trabalha 6 anos e descansa no 7º. 7 anos. Trabalha mais 6 anos, descansa no 7º. 14 anos. Trabalha mais 6 anos, descansa no 7º. Quanto é agora? 21. Trabalha mais 6 anos, descansa no 7º. 28. Aí já estou começando a perder as contas. Aí você faz isso durante 70 vezes de desobediência, de descansar a terra. Não descansaram a terra. Então dá quanto isso? 490. Por 490 anos eles roubaram Deus. Uma pessoa não consegue roubar a Deus durante 490 anos. Só consegue roubar a Deus durante os 70, 80 anos. Mas eles roubaram durante 490 anos. Seus bisavós, avós, netos, eles foram roubando a Deus. A conta chegou. E Deus queria de volta a sua terra, descansada por quantos anos? 70 anos. Então Deus leva o povo para a Babilônia durante 70 anos. Está vendo? Fizeram as contas, é por isso que eles ficam 70 anos no cativeiro. Além de outras coisas que eles estavam acumulando. Os príncipes estavam oprimindo o povo, os juízes estavam sendo parciais, julgando com crueldade os pobres. Os sacerdotes estavam profanando o templo de Deus, trazendo Tamuz, Baal, Astarote e outros deuses cananeus para dentro do templo. As viúvas estavam sendo desprezadas, os órfãos, os estrangeiros, os profetas estavam sendo apedrejados e eles começaram a contratar profetas. Precisa-se profetas. E aí eles começaram a contratar e pagar muito bem aos profetas que proferiam as palavras paz, 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 haverá paz em Jerusalém. Não haverá cativeiro. Não ouçam Jeremias. Não ouçam os outros profetas, porque haverá paz. Com tudo isso, então, Deus vem com seu juízo, com seu castigo, e a nação de Judá, Benjamim e Simeão são arrastadas para o cativeiro. E só sobrou lágrimas, não sobra mais nada para eles no momento, só lágrimas. Versículo 1, alguém pode ler? Lamentações 2:1. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira, a filha de Sião, derribou do céu a terra, a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Aqui fala que Deus cobriu de nuvens na sua ira. Então a Jerusalém ficou com uma nuvem, figuradamente falando. Uma nuvem da ira de Deus sobre a filha de Sião. A filha de Sião é Jerusalém. Sião é Jerusalém. É um monte, que há em Jerusalém. Então a filha de Sião ficou conhecida como... ou Jerusalém ficou conhecida como a filha de Sião. Deus derrama lá do céu, ou derruba do céu a glória de Israel. Israel não tem mais a glória brilhante lá dentro do templo. Aquela nuvem espessa, Deus manda aquela nuvem embora.
ela sai até a porta do templo, ela vai até a rua, até a praça, até a montanha e até Icabode. Icabode quer dizer? Foi-se. Foi-se a glória do Senhor. Ainda não voltou a glória sobre a Jerusalém, mas um dia vai voltar. Deus não se lembrou do escabelo dos seus pés, ou estrado dos seus pés, ou estribo, o lugar onde coloca os pés. A Bíblia diz que as nuvens são o pó dos seus pés. Mas ainda mais para baixo, Deus tem o seu estrado, que é chamado Templo de Salomão. O Templo de Salomão é o estrado dos pés, é onde Deus descansava os pés dele, também figuradamente falando. Porque Deus não cabe em casa nenhuma, mas pelo menos ele colocava os pés dele no templo, repousava os pés dele. E agora Deus não se lembra mais no dia da sua ira, ele acabou com o templo. Versículo 2. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá. Lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. Devorou. No hebraico é bala, que lembra de bala também, mas não tem nada a ver. Mas o significado é engoliu. Ô Jonas, você lembra daquela balinha que escorregava na garganta da gente? Você estava chupando de repente. Já foi? Depois ela veio com um furinho no meio para evitar. Depois ela veio, porque era perigosa aquela balinha. Soft. Joãozinho lembra também? Não. Tinha de várias cores. Pois é, Deus coloca o povo dele na língua dele e engoliu o povo. Deus simplesmente engoliu. Como ele fez também com o bando de Corá. Abriu a terra e engoliu as casas, os pertences, os familiares e fechou a terra. Deus às vezes engole as pessoas. Deus engoliu as moradas de Jacó. Não se apiedou. É muito triste isso aqui, irmãos. É triste demais. E uma pessoa descuidada, um viajante pela Bíblia, precipitado, ele fala como Deus é mau. E veja o que ele faz. Ele profana o reino e os seus príncipes. Agora eu já disse o que os príncipes fizeram com os pobres, os sacerdotes, os juízes, os anciãos. Então as pessoas, ao julgarem Deus, elas estão esquecendo que esse povo que conhecia muito bem a Deus fez contra ele. Versículo 3. O furor da sua ira cortou toda a força de Israel, retirou a sua destra mediante do inimigo e ardeu contra Jacó, como labareda de fogo, que tudo consome em redor. Deus vem com a sua labareda de fogo contra Jerusalém e ele vai, à semelhança de Elias no Monte Carmelo, quando ele faz valas em volta do altar, e Deus vem com o fogo dele e queima todo o sacrifício, queima inclusive as pedras do altar e lambe toda aquela água, mostrando o poder dele, o poder do juízo e o poder que ele mostra ali contra os adoradores de Baal. Cai muito bem Deus julgando os incrédulos, mas pega muito mal Deus julgando o seu povo. Não fica bem. As nações começam a olhar isso e falam: como é que um Deus desse faz isso com o seu próprio povo? Quando um pai e uma mãe cuidam dos filhos, isso é muito bom, é normal.
Mas quando um pai e uma mãe começam a escorraçar o filho, desprezar, mandar embora de casa, pega muito mal. Porque isso não faz parte do amor paternal, nos parece. Então veja como que Deus está fazendo contra o próprio povo dele, a ponto das nações começarem a zombar. Na nação de Israel havia duas demonstrações físicas de desprezo: assoviar e menear a cabeça, que é balançar a cabeça. Isso quer dizer desprezo. E o povo, quando via o povo de Israel indo pelo cativeiro, acorrentados pelo pescoço, eles assoviavam. Assobiar e assoviar é a mesma coisa, tá? Agora, travesseiro e trabiceiro, não. Nem vassoura e bassoura. Vai estragar meu português. E Deus colocou o povo dele em ridículo, para ser ridicularizado por outros povos. Isso não pega bem, isso não é legal, isso não é bom. Deus sabe que não é bom. Mas veja que é o nome de Deus que está sendo ridicularizado antes do próprio povo. Isso talvez nos mostre que quando nós desobedecemos a Deus, damos um mau testemunho diante dos incrédulos, isso não pega bem. E a disciplina de Deus contra nós também não é boa. Mas lembre-se, o nome de Deus já foi envergonhado antes mesmo de você ser disciplinado. E Deus está demonstrando a ira dele sobre o seu próprio povo, o que não é comum. Porque a ira de Deus é sempre contra os incrédulos e não contra o seu próprio povo. Veja o versículo 4. Como se fosse um inimigo, Deus apontou as suas flechas contra nós e com a sua força matou as pessoas mais estimadas do nosso povo. Ele derramou a sua ira como se fosse fogo sobre os moradores de Jerusalém. Ele começa como se fosse um guerreiro, não é? Entesar o arco dele, né? Puxar o arco com a flecha para atirar contra o seu próprio povo. Ele não está mirando nos babilônios. Ele não está mirando naquele povo idólatra, os cananeus da região, mas ele está mirando as flechas contra o seu próprio povo. Ele manda arrancar os olhos do rei dele, o rei Zedequias. Tudo que Deus está fazendo é gol contra. Imagina, um jogador começa a chutar contra o seu próprio gol, fazendo gol contra. Mas Deus sabe o que está fazendo. Deus está disciplinando o povo, mas está doendo demais. A ira de Deus está doendo muito contra aquele povo. Não vale a pena pagar profetas para pregarem paz, paz. Não vale a pena. Você só está gastando dinheiro à toa. Ficar perto de pessoas que te enganam, porque foi isso que eles fizeram. Eles não estavam aceitando que um dia viria o juízo, mas o juízo veio. Versículo 5. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorou Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. Então, tornou-se o Senhor como inimigo. Isso é muito importante, porque Deus realmente nunca foi inimigo do seu povo, mas Ele está agindo como inimigo. Algumas vezes nós achamos que Deus é o nosso inimigo. Algumas vezes nós achamos que Deus é um estraga-prazeres, da nossa vida.
Mas esse não é um problema de Deus, esse é um problema nosso. O problema aqui não é de Deus, o problema é do povo. O povo não quis aceitar aquilo que Deus estava falando. Então, meus irmãos, é muito perigoso nós começarmos a apresentar um Deus para as pessoas que não existe. O nosso Deus é um Deus que ama, é um Deus que está com o braço estendido, mas Ele não está com o braço estendido acolhendo rebeldes. Deus nunca acolheu rebeldes. Deus nunca está fazendo favor para aquele que o rejeita. Deus não encolhe o seu braço. O braço de Deus não está encolhido para o súplice, para aquela pessoa que suplica o favor de Deus. Como que a pessoa zomba de Deus e quer bênção de Deus? Isso não combina. Porque Deus é o Deus que traz juízo sobre as pessoas. Ele vai ainda trazer um juízo mundial. Por enquanto tem a bênção de Deus, inclusive, sobre aqueles que o rejeitam. Porque Deus tem abençoado crentes e incrédulos. Deus tem ajudado as pessoas, mas as pessoas precisam atentar para o fato de que Deus precisa ser adorado em toda a sua grandeza. Caso isso não aconteça, elas estão trazendo sobre si mesmas juízo. E as palavras sempre são fortes aqui em Lamentações. Versículo 6. Derrubou com violência seu templo, como uma cabana num jardim. O Senhor fez cair no esquecimento as festas sagradas e os sábados. Reis e sacerdotes caíram juntos diante de sua ira ardente. Você sabe como foi difícil para construir o templo, não é? Era o desejo de Davi, mas Deus disse que Davi não construiria, mas o filho dele construiria. Mas antes de Davi deixar esse mundo, Davi preparou tudo. Ele conversou com Hirão, que era o homem do Líbano, que era o madeireiro das florestas do Líbano, cortava madeira, limpava os troncos dos galhos, colocava no Rio Jordão para que transportasse até Jerusalém. Imagina quanto que foi de dinheiro isso daí? Davi pagou muito ouro para ter essas madeiras. Davi construiu o templo com escravos, com pessoas que não eram do povo de Israel. Ele mandava talhar as madeiras, as pedras, fora do lugar de construção, porque Deus não queria barulho de talhadeira e martelo no lugar do templo. Foi um lugar sagrado desde o seu início. Então, olha a trabalheira. Preparar as pedras lá para trazer até aqui, para montar. E ao montar aquilo, eles tiveram a ajuda de pessoas muito habilidosas. Pessoas que faziam fundição de cobre, de ouro, prata. Pessoas que costuravam cortinas, panos caríssimos. Tudo foi feito de primeira, num custo absurdo, muito, muito caro. Tudo. E aquilo que Deus fez era para impressionar o mundo todo de que ali havia riqueza, ali havia o Deus Todo-Poderoso, que ali haveria o testemunho do Senhor. Quando tudo foi construído, os cantores entraram no templo para louvar a Deus, tocando e cantando, mas tiveram que sair correndo, porque veio uma fumaça muito densa, quase que dava para pegar. Era a glória do Senhor. A glória do Senhor que os judeus, na tradição deles, isso não está na Bíblia, na tradição deles, eles chamam aquela fumaça de Shekinah, que quer dizer a glória do Senhor.
E Salomão, ao orar, ele orou e profetizou que todas as vezes que alguém estivesse aflito era para orar dirigindo-se em direção ao templo. Você sabe que Daniel orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta, em direção, não mais ao templo, né? A Jerusalém. O templo estava destruído. Mas, quando alguém pecasse, poderia chegar ali, entregar os seus sacrifícios e serem perdoados pelo Senhor. Toda a história daquele tempo era maravilhosa. Agora, Deus demoliu com violência o templo. Ele mesmo acabou com aquele templo. Então não fique pensando, Deus não vai fazer uma coisa dessa. Deu tanto trabalho, você acha que ele vai destruir a igreja? Ele vai acabar com a igreja? Não tem problema para Deus não. Se não estiver andando e glorificando o nome de Deus, ele fecha uma igreja da noite para o dia, sem problema nenhum. Então nós não devemos fazer como o povo de Israel, o povo de Judá. Duvidar de que Deus pesa a mão contra o pecador, contra o pecado. Deus demole com violência o tabernáculo como se fosse uma cabaninha numa horta. Sabe, na horta, pessoas que têm horta, que faz lá um giral, né? uma coisinha para colocar lá as ferramentas. E aí, de repente, você precisa mudar a horta, fazer alguma coisa, simplesmente você destrói aquilo lá. Então, Deus considerou o templo dele, nesse momento, como se fosse uma cabaninha de horta. Como se fosse um cobertozinho qualquer. Deus destrói o templo dele. É Deus quem fez aquilo. Aí, quando Deus destrói o templo, não são só as riquezas que vão embora. Vão embora as festas, 5 festas por ano, que trazia gente de todo lugar. Imagina aqui, não muito perto de nós, né, tem uma cidade chamada Aparecida do Norte. Imagina se aquela construção fosse destruída ou acabasse. Quanto comércio, quanta atividade daquela cidade acabaria? Aquela cidade precisou de cesta básica por causa da pandemia, lembra? Porque a cidade não tinha como sobreviver sem aquela adoração. Jerusalém não seria nada sem o templo. O sábado, mas Deus, na indignação dele, ele acaba com o rei, ele acaba com o sacerdote, com os levitas, os 24.000 cantores. Imagina, nós temos uma equipe de música aqui, graças a Deus por esses irmãos, né? Mas não dá nem meia dúzia. Eles tinham 24.000. Para você ver a ostentação que era aquela estrutura toda. Por causa do pecado, acaba tudo. Então não pense assim, Deus não vai fazer, Deus não tem coragem de fazer isso, é muito prejuízo. Não, Deus pode acabar com todos os sonhos de uma pessoa na hora. Não, mas olha, um missionário estudou, depois se preparou, fez divulgação nas igrejas, levantou sustento, muita gente empenhada para o trabalho, ele foi lá, aprendeu a língua, demorou quase 10 anos para começar a ensinar a palavra de Deus e estruturar uma igreja. Mas se ele se desvia dos caminhos de Deus e cai num escândalo, num pecado, da noite para o dia, tudo isso daí acaba. Um preparo de 20 anos vai embora. Como a sua vida também. Você pode se dedicar totalmente, mas se você se desvia do Senhor e aquilo se torna um escândalo e uma desqualificação para você, tudo vai embora. Tudo escoa pelo ralo. Foi isso que aconteceu com a nação de Israel. Esse texto aqui deve nos ensinar várias coisas, mas uma delas é: não brinque
com Deus. Não brinque de ser crente. Versículo 7 para encerrar. Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos. Deram gritos na casa do Senhor como em dia de festa. Bom, quem fez festa foram os inimigos, não o povo, né? O povo está lamentando. Então Deus rejeitou, veja, Deus não rejeitou o altar de Salomão, Deus rejeitou o seu próprio altar. Deus rejeitou a casa dele. O prejuízo aqui é totalmente de Deus. Deus começa a detestar o templo. E Deus entrega então todas as coisas estimadas, Ele entrega para o inimigo. Veja o que o pecado pode fazer na vida de um povo. Sobre quem cai a ira de Deus? Por que Deus pode demonstrar a sua ira? A palavra de Deus diz que é sobre o rebelde. Sobre o rebelde, a ira de Deus permanece sobre ele. Sobre os ímpios, os perversos, como nós falamos, a ira de Deus, ela vem do alto. E a ira de Deus, ela vinha sobre nós no passado, lembra? Era sobre nós que estava a ira do Senhor. Efésios 2:3 diz assim, Efésios 2:3. Entre os quais, ou seja, a ira de Deus, né? Nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. Então ainda há pessoas que estão debaixo dessa mesma ira de Deus. Nenhuma condenação há sobre nós, irmãos. Nós não estamos mais temendo a ira de Deus para o inferno. Porém, nós precisamos admirar as coisas de Deus, as coisas santas de Deus, andar nos caminhos de Deus, porque Deus ainda disciplina, mesmo os crentes. Deus ainda disciplina. E Deus abençoe os irmãos, que esse texto de Lamentações seja para nós uma advertência, e não seja para nós um lamento, né? Nós não precisamos viver isso que o povo estava vivendo naquela época. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, porque na tua advertência, da tua palavra, nós vemos como é perigoso desrespeitarmos os teus princípios, a tua palavra, e ajuda-nos, ó Pai, a não sermos orgulhosos daquilo que temos, porque como fumaça pode sumir de uma hora para outra. Nós pedimos a Deus que haja esse temor em cada coração aqui. Obrigado pelos desafios missionários que recebemos hoje. Agradecemos também pelo aprendizado ontem que tivemos, a comunhão, hoje também. Nós louvamos ao Senhor e pedimos que abençoe cada um neste dia. Em nome de Jesus, amém.